porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Desperta Arapiraca. Muito bem, muito bem. Queridos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo, estamos começando mais um episódio do Desperta Arapiraca. Eu sou o pastor Klaus Marques e estou hoje recebendo um convidado especial, apóstolo Cícero Martins. Ele está pastoreando o Ministério ID, Igreja ID aqui em Arapiraca, no estado de Alagoas, e para nós é um prazer imenso recebê-lo. Ele que é casado com a irmã Willy Darliene. É isso mesmo? Isso, Darliene. Muito bem, seja muito bem-vindo, apóstolo. Então, somos muito gratos pela sua presença aqui. Então, suas considerações iniciais. A honra é toda nossa, né? Quero agradecer a todos. Faz parte do podcast Desperta Arapiraca. Uma honra receber esse convite e estar aqui também para falar um pouco do Evangelho, do amor de Deus. Amém. Porque só Ele, né, é o caminho, verdade e vida. Verdade. E estamos aqui. É isso mesmo, sou casado, Willy Darliene, tenho 2 filhas. Muito bem. Esther Radassa e Maite Liz. Muito bem. Não é isso? A gente temos a nossa sede ali localizada no Brisa do Lago, na principal do Brisa do Lago. Ali temos uma subcongregação também na rua Manuel Leal, 177, ali no bairro Cacimbas. Fazemos um trabalho ali. E estamos aí também junto com os nossos pastores também intercedendo por nós, nos bastidores. Né? É isso aí. E estamos aqui para falar aqueles temas que forem abordados para nós. Estamos aqui. Foi um prazer conhecer a sua pessoa. Já tenho visto também o seu trabalho de evangelização, trabalho do reino. E estou feliz. Sou natural de Arapiraca, né? Sou natural de Arapiraca. Passei um tempo em São Paulo, depois retornei. E foi gerado o ID aqui na cidade, ele é de Arapiraca. O ID vai fazer agora em novembro 14 anos. Muito bem. Temos 14 anos. A gente vai ter um tempo legal para falar sobre o seu chamado ministerial. Amém. E sobre a obra, né? Amém. Que maravilha. Porque esse é o intuito do nosso podcast, é conhecer os líderes, os pastores da nossa cidade, as obras que têm sido feitas, né? Jesus falou, quem comigo não ajunta, espalha. Então, estamos ajuntando para o reino. É verdade. E eu fiquei apaixonado pela obra evangelística, que me permita chamar de você, acredito que temos uma idade muito próxima. Com certeza. Então, um trabalho evangelístico maravilhoso. Eu sempre costumo dizer que Deus não tem uma missão para a sua igreja, Deus tem uma igreja para a sua missão. E a missão do Senhor é alcançar as almas. Então, fico muito feliz quando vejo trabalhos sendo realizados, não apenas dentro do templo, né? Dentro da igreja física, mas fora. E tenho visto isso. E tenho certeza que vai ser de uma grande edificação para as nossas vidas, conhecê-lo melhor, conhecer o seu ministério, Amém. O seu chamado. Amém. E também a Igreja ID. Né? Nome completo da igreja? Igreja Pentecostal, ID por todas as nações. Por todas as nações. Essa é a ordem do Senhor. É uma ordenança. Verdade. Né? Porque a igreja vem de eclésia, né? Chamados para fora, arrancados para fora, tirados para fora. São poucos que entendem. Então, né, a igreja ela não está em 4 paredes. Na realidade, ela nunca foi em 4 paredes. Sim. Né? Apesar da gente ir para o Antigo Testamento e ver lá o tabernáculo, mas na realidade a igreja ela não estava agregada só no tabernáculo, mas sim na comunhão do povo. Era o povo que se reunia para o propósito, era o povo que se reunia, mas sempre eles precisavam avançar, eles precisavam ir. Né? Então a igreja ela tem esse papel. Apesar que a gente não vê muito isso, principalmente nesse tempo, né? Acho que as 4 paredes têm são muitas prioridade. Festividades, né, apóstolo? Dentro da igreja. Né? Para os crentes, enquanto lá fora, mundão. Lá fora perece. Mas existe um porém também. O motivo disso tudo é porque não rende lucro. Verdade. Né? Não rende lucro. Você sair para a rua, montar uma equipe, montar uma estrutura de som, ir para a rua não rende lucro. É sacrificante, é mais desgastante. Né? Exatamente. Verdade. Então, campanha, congresso, entendeu? Gera mais aquele conforto. E, na realidade, o evangelho não chama para o conforto, mas para o desconforto. Jesus é o exemplo disso, né? Quando ele andava de um canto a outro, a gente fica lendo ali, Jesus estava em Betânia, depois Jesus estava em Belém, depois Jesus estava em Nazaré, como se naquele tempo tivesse
a mesma facilidade de hoje, Isso. de pegar um transporte, chegar rápido na cidade. Mas se a gente para imaginar, Jesus andando com seus discípulos, ele levava muita coisa, né? Inclusive, quando ele ensinou, se teu inimigo te obrigar a andar com ele 1 milha, anda 2. Então, era exatamente isso. Ele andava com várias sacolas, mochilas, né, para poder acampar, de repente, ali no meio da sua caminhada, né? Precisava se alimentar, precisava parar. Tem uma logística. Isso. Então, de fato, para operar os milagres, para pregar a palavra do Pai que lhe foi revelada, ele se esforçou. Isso. Né? Derramou muito suor. Ele como filho, né? Exatamente. Ele derramou suor e sangue. Era só ele pedir, né? Pela missão. Mas ele quis dar o exemplo. Isso. Ele como filho derramou sangue e suor para que hoje nós viéssemos estar aqui, e louvado seja Deus, né? O João 3,16, o evangelista, o apóstolo João, em João 3,16 ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Esse tal Sim. não se encontra dentro do Aurélio, o tamanho, nem também dentro da matemática. Não há comparação. Não há Exato. comparação. Aí como ele não teve a procurar, não encontrou, então ele colocou tal. Tal maneira que é sem... É uma sem reticência, medida. né? Sem De tal medida. maneira não tem como comparar. É sem medida o amor Por isso de ele Deus fez que isso. nos amou, né? Que deu seu único filho para que todos que nele creem não pereçam, mas tenha a vida eterna. Muito bem. Hoje a gente vai usar uma temática que a gente vai aplicar também nas perguntas, Amém. que é a igreja não deve fazer acepção de pessoas. Então, mais na frente a gente vai ler 2 Amém. referências bíblicas, Isso. mas vamos falar sobre o ministério e abordar esse tema que é muito importante, né? Porque a gente percebe que há, infelizmente, muita acepção de pessoas no meio evangélico, nas Isso. igrejas, praticamente em geral. Como é que nós vamos receber aquele que está na prática da homossexualidade, Isso. aquele que está no vício das drogas, aquele que está embriagado? Isso. Como a gente vai permitir que essas pessoas participem da comunhão, entrem na igreja, sejam recebidos? Então, existe talvez uma certa rejeição, um pensamento que se deve evitar evangelizar tais pessoas, porque elas serão problemas na igreja. Né? É como se a igreja fosse um shopping center. Na Mas, realidade, na verdade, é um hospital. problema que a gente já traz de lá de trás, né? É um problema sério que a gente já traz da cultura, a cultura evangélica. Eu não digo da cultura cristã, mas da cultura evangélica. Ele já vem de lá de trás, esse certo preconceito, né? E principalmente agora que as coisas mudaram, a gente vê mais o crescimento nessa área, tanto homossexual e entre outras, a gente percebe-se que muitos não vão à igreja por essa rejeição. Medo de como vai ser recebido, se todo mundo vai olhar para ele, né? Vai Exatamente. chamar atenção. Né? Já pensou uma pessoa entrar de drag queen dentro da igreja? Já pensou? A reação da igreja, né? Verdade. E esquecem que era o paralítico que estava lá na beira do tanque também, que era aleijado. Né? E o Senhor disse, pega a tua cama e anda. Você é aleijado também, você foi curado. Talvez você não foi... Porque a grande... Desculpa a expressão, vou ser um pouco rude agora. O que acontece? Qual a diferença da gente receber um assassino ou receber um homossexual na igreja? Né? Eu conheço pessoas, a gente tem trabalhado nessa área, porque a nossa igreja ela é voltada para a libertação, né? Nós somos uma igreja 100% libertação. Você for lá um culto de quarta-feira, um culto de quinta-feira, você vai ver, é libertação mesmo, não é? O ministério é marcado, por libertação. Área de Então já trabalho com libertação há mais de 15 anos. Então a gente sabe, então lidou com várias pessoas. Inclusive tem um casal de lésbica que congrega com a gente. Entendeu? Reconhece a sua situação tá e lá, permanece ouvindo. estão lá, tal. Sabem da verdade? Sabe. Pregamos a verdade? Pregamos. Só que a convenção e a mudança, quem convence o homem ao arrependimento? Pelo que a minha Bíblia ensina, e até a católica ensina também, é o Espírito Santo que convence o homem ao arrependimento. Mas isso vai de uma decisão minha. Sim. Eu preciso escolher. Eu quero mudar ou não. Então eu já falei, digo, a verdade é essa. Vocês conhecem a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas, porém, ela precisa cultuar, ela quer cultuar. Até lá, ela precisa ouvir. Até lá, o tempo,
o tempo dela, o tempo de Deus para trabalhar na vida dessa pessoa, mas enquanto isso ela está lá cultuando. Então, na igreja aí, todos são bem-vindos. Todos são bem recebidos. Eu acredito que nem só no I, deveria ser em todas as igrejas. Deveria. Então, eu creio que convidei a pessoa certa para falar sobre o tema certo. Deus é isso bom, aí, né? é isso aí. Então, conhecendo mais o apóstolo Cícero Martins, eu queria saber se nasceu em berço evangélico, como se deu a conversão, caso não tenha nascido. Como foi essa Na essa realidade, história? eu não nasci em berço evangélico, né? Eu venho de uma história muito sofrida, na realidade. Sim. Né? Na minha infância, eu muito criança, eu tenho a história do meu pai, né? Meu pai Cícero Pereira da Silva foi um empreendedor aqui dentro da cidade, um batalhador, um homem trabalhador, né? E eu, como ele disse, fui abandonado pela minha mãe, acho que eu tinha um mês de nascido. Essa é a história que me contaram, que ele me contou. E ele me pegou para criar, então na realidade eu fui criado pelo meu pai, né? E ele ali, uma vida solteira, sempre ali deu um trabalho, um homem muito conhecido aqui dentro da cidade. E ali ele foi trabalhando na minha vida, mas depois dos meus 12 anos eu terminei me perdendo, né? Na minha imaturidade, algumas amizades, eu terminei A falta da figura materna influencia bastante. Isso. Né? Nas escolhas. A presença da pessoa da materna e também a atitude também paterna. Sim. Eu precisava, meu pai era muito rude, Ele não conseguia preencher. Era a aquele homem ausência antigo, aquele homem que se ele desse uma palavra, né, eu ainda sou daquele tempo que eu não podia passar na frente de ninguém se estivesse conversando. A lapada comia. A lapada comia. Mas isso foi tudo escolhas mesmo, decisões. Eu terminei indo para um caminho que eu não queria estar, mas pelas minhas decisões eu terminei indo. Aí conheci o mundo. O mundo que eu falo foi o mundo do tráfico, o mundo do crime, o mundo da destruição. As amizades na adolescência foi essa vivência. Aí foi quando eu, com 18 anos, fui embora para São Paulo. E primeiro eu tinha aceitado Jesus na igreja, né, em 2001. Em 2002 eu me batizei. Aí me desviei, saí da presença de Deus. Aí a vida desandou. E para resumir, fui para o mesmo período de conversão. E para converti em 2001. E para resumir, eu fui para São Paulo. Aí lá tive um encontro com o Senhor e retornei para Arapiraca. E a gente começamos um culto na casa, na rua Rosa Lima de Magalhães, na Primavera. Dentro de casa. Comecei a evangelizar. Primavera é um bairro que tem muita gente na porta de casa, né? Isso. A gente ótimo para evangelismo. Começamos a fazer um trabalho ali. E a obra foi crescendo em uma proporção. Foi crescendo. Aí veio pandemia e tal, mas a gente temos aí visto vida sendo transformada. Hoje eu tenho pessoas que estavam no mundo do crime, do tráfico. Até era assaltante. Que é isso que é o que a gente percebe, a gente vê a mudança. E que hoje trabalha em grandes empresas aqui dentro de Arapiraca. Né? Nós temos, por exemplo, um obreiro da gente, que foi obreiro da nossa igreja, nos ajudou no começo, aceitou a Jesus lá, o Jadson. Né? Ele é um exemplo. Saiu do assalto de moto e hoje ele trabalha na Boa Terra. Hoje ele trabalha na Boa Terra. É o que Deus faz, né? E esses dias encontrei ele e está fazendo faculdade de Direito. Olha só o poder que a igreja tem. Foi um caminho né? total inverso. Isso, o poder que a igreja tem, o poder que a igreja, o valor que a igreja tem e o que a igreja representa dentro da sociedade. Faz trabalho mais do que os políticos. E o seu exemplo, né? Apóstolo? Isso. Porque ele viu em você esse exemplo de superação, quando se converteu, de fato, pegou a mão no arado, começou a trabalhar, não voltou para trás e foi fazendo a obra do Senhor. Isso. Quando sentiu esse chamado pastoral, porque começou a servir dentro de uma casa, fazendo os cultos, mas alguma referência surgiu na sua vida nesse momento, a referência pastoral? Na realidade é o seguinte, eu desde pequeno, eu sentia que eu tinha algo ligado ao céu. Eu só não entendia o quê. Né? Aquela situação. Eu até cheguei na minha
imaturidade, pensando, que eu era um anjo. Eu garotão. Ia servir de alguma forma eu a digo, alguém. olha, Deus me enviou, eu acho que Deus me enviou como um anjo. Porque eu me sentia diferente das outras pessoas. Eu, muito jovem, já li a Bíblia, mesmo sem entender. Mesmo no mundo que eu falo, né? Eu sempre li a Bíblia tentando entender, e eu sentia que eu era um anjo. Eu acho que eu sou um anjo de Deus. Acho que tem alguma coisa. Sempre aquela ilusão na mente, só que eu não sabia que isso era a chamada ministerial dentro de mim. Era o propósito que Deus tinha. O Espírito Santo trabalhando. Era ali, Deus dizendo, tem algo diferente em você. Você naquela falta de compreensão, mas sabendo que tinha algo a servir. Isso, eu tenho algo dentro de mim que... Isso, exatamente. Então isso foi amadurecendo. Foi quando eu conheci a Cristo, em 2001. E passei um período e aí isso foi identificando Deus também, se manifestando por intermédio da sua palavra, dos seus profetas. Olha, há um propósito, Deus vai te levantar como pastor e tal. E ali a gente vai amadurecendo aquelas profecias, sim. A gente vai segurando. Mas nesse momento, as participações era na casa ou chegou a participar de algum ministério aqui em Arapiraca? Participei. Na realidade, eu sou raiz assembleiana, né? Eu congreguei na Assembleia de Deus ali na Nova Esperança. Minha tia, na realidade, mora na Nova Esperança. E tinha uma igreja lá. Minha prima me convidou para um culto. E eu lembro que era antes uma igreja recuada. Isso, né? Era recuada. Agora é nova. Agora é nova, mas eu era da recuada. Até o pastor, ele era cabeleireiro ali da rua São Francisco. E a gente congregamos lá. E ali eu comecei a participar da Escola Bíblica Dominical. João Vicente. Isso. Pastor João Vicente. Então a gente começou a participar ali dos cultos. Eu já participava. Aí entrei para o jovem, departamento de jovens. Então aí eu fui conhecendo a obra de Deus, cooperando. A gente fazia trabalho de rua, que na realidade a Assembleia de Deus, ela tinha esse trabalho. Hoje não tem mais. Absurdo. Não sei o motivo, né? Mas tinha os cultos nos lares. A gente ia, montava o som, os meninos da banda. Participei de uma banda também, né? E a gente ali começamos a fazer a obra de Deus com aquele amor, com aquele gás. Foi experimentado em todas as áreas. A gente conheceu e foi quando eu me afastei também pelas amizades. Acredito também a falta de apacentar. Sim. Né? A gente pode usar aquele nome, não só apacentar, mas consolidar. Eu não fui consolidado. Né? Eu percebo que em alguns ministérios, os dirigentes, os obreiros não ficam muito tempo em uma congregação. Né? Isso. Então, talvez não haja uma figura pastoral que fique ali para apacentar, para cuidar. Então, entra um, passa um tempo, depois entra outro, e a pessoa fica um pouquinho solta. Né? Isso. Na realidade, não consegui entender ainda. Não teve essa consolidação. Não consegui entender que o objetivo de crescimento é esse. Né? Também não sou contra, mas ele com certeza tem uma visão, mas eu não consegui entender essa visão, porque de uma certa forma você termina prejudicando uma ovelha que começou, que já está ali acostumado com o pastor, que já está ali sendo consolidado, depois sai, vem outro. Né? Se for o melhor, beleza, pode dar continuidade. Verdade. Mas se ele não tiver a mesma paciência, se ele não tiver a mesma didática, se ele não tiver o mesmo propósito, talvez pode até ferir e pode até prejudicar o crescimento. Há igrejas que passam por essa oscilação, né? Isso. Quando tem essas mudanças. Aí a gente já dá um conselho, né? Que priorize mais, veja mais, analise e veja essa questão, porque não se trata de crescimento de igreja, se trata de cuidar de ovelhas, de pessoas. Exatamente. Pessoas, né? Não a igreja em si, como um templo, mas se a gente tivesse mais esse pensamento de apacentar, cuidar, né? Na realidade a gente temos uma visão dentro do ID por todas as nações, buscar, cuidar, discipular e enviar. Exatamente. Esse é o propósito. Discipulado. Esse é o propósito do reino. Esse é o propósito de Cristo. Em que momento conheceu a sua esposa? Na realidade, anos atrás? É uma história muito tensa, né? Na realidade, hoje eu vivo o meu segundo relacionamento, né? Tive umas situações aí, foi muito constrangedor, mas
depois que passei por esse processo, né, até ministerialmente mesmo, mas nada que venha ocorrer o que as pessoas chamem de ele adulterou, ele... Não. Na realidade, eu tomei essa decisão. Inclusive, né, o senhor vai ser o podcast Despertar Arapiraca, vai receber... Se eu tenho essa oportunidade na realidade, de falar... eu estou escrevendo o meu livro, né, O Exatamente. Divórcio do Pastor. Sim. Né, a gente está escrevendo o livro, que eu vou lançar o meu livro, que é o Divórcio do Pastor. Eu me divorciei. Na realidade, me casei de uma forma imatura, mas me casei. Decisão minha. E depois queria me divorciar, não dava mais. Porque eu recebi pressão para casar e depois recebi pressão para não divorciar mais. Né? Mas eu conheci a minha esposa nesse período de guerra, de luta, de tal. Foi uma pessoa ali que me ajudou muito. E nós vamos para 7 anos de casamento. Né? 7 anos. Temos 2 filhas, que é a Esther Radassi e Maite Liz. As bebezinhas, qual a idade delas? As bebezinhas. A Esther fez 5 anos. 5 anos. Né? E a Maite tem 9 meses. 9 bem. meses. Disseram que menina é mais tranquilo, né? Eu tenho 2 filhos, um de 11 e outro de 4. Disseram que menina é mais tranquilo. Rapaz, não é essa tranquilidade toda não, mas elas são bem educadas. Então, que bom que você tem uma companheira, uma esposa, Isso. que lhe ajuda ministerialmente. Ela Exatamente. tem uma participação ativa na igreja. Ela cuida mais do seu Ela ministério. cuida mais da parte administrativa, né? E sempre está ali para nos ajudar numa festa, numa decoração e tal, mas ela sempre está ali. Ela não é de púlpito, ela não é de altar, porque na realidade isso é um grande problema também que a gente encontra dentro das igrejas. Qual? Que mulher de pastor tem que ser pastora. Exato. Obrigatoriamente. Que né? filho de pastor tem que ser pastor. Uhum. Onde é que tem isso na Bíblia? Né? Onde é que a gente vê isso? Na verdade, quem veio após Moisés não foi o filho Gerson. Isso. Josué. Exatamente. É eu digo que filho de pastor tem que ser crente. Se ele tem que ser cristão. Chamado, ele tem que ser cristão. Ele tem que conhecer o evangelho. Isso aí é um compromisso que ele tem que assumir com Deus pelo conhecimento que tem. Mas isso é escolha. E se ele não quiser ser evangélico? E se ele não quiser ser cristão? Não é verdade? Então, às vezes, tem muito relacionamento hoje de pastoras que não são pastoras. De mulheres de pastores missionários que não são missionárias. Sem contar que alguns ainda têm uns atritos, né? Quem prega mais, quem prega menos, isso, o pastor exatamente. e a pastora ficam nessa esse conflito. Que, na realidade, é uma imaturidade ministerial, né? São pessoas que foram levantadas sem ser instruídas, que é o que mais acontece, né? Acaba conhecer um pouquinho de Bíblia, eu vou abrir igreja. Conhecer um pouquinho da palavra. Tem igrejas que tem mais gente no altar do que sentado. Exatamente. A gente vê missionário que não faz obra missionária. Sabe nem o que é missões. Não sabe nem o que é missões. Falar para ele uma missão transcultural, ele não sabe nem o que é isso. Isso aí não é ideia de segurar as pessoas na igreja, dar também para elas. Também. A ideia é ultrapassada. Aqui. Também. Ainda existe muito isso. Mas não segura. Maltrata a igreja. Fere a igreja. Fere o ministério. Entendeu? Porque na realidade você está levantando alguém que não está pronto ainda. Imagina, vamos fazer uma analogia aqui. Imagina só, tu vai pegar eu vou usar aqui uma banana. Você pega um cacho de banana que você tira da terra, que foi ali plantado, cuidado e tal. Você tira do pé. Uhum. E você pega um cacho de banana que foi amadurecido no carburete. Carburete acho que é esse o nome. Antigamente era carburete. Então, imagina como é que você vai ficar com a mesma cor, tal, mas o sabor, a consistência é outra. Vai se gerar? Vai. Vai nascer? Vai. Mas pode dar um prejuízo grande. É como Jacó, ele receberia a promessa se andasse no caminho certo. Mas ele apressou as coisas e sofreu várias consequências. Isso. Né? Enganado, andou no deserto. Eu sempre digo que a questão de Jacó, dentro desse propósito, Deus já havia, né, feito um traço para ele. Uhum. E dentro das decisões erradas, as consequências virão. Né? Eu sempre digo que Deus perdoa pecado. Só não tira as consequências que nós vamos ter que ter por elas. Então vai ter consequências. Né? Você levantar alguém imaturo, vai ter consequências. Você consagrar alguém
Então, sem uma direção, vai ter segurar consequências. não serve. Não segura, não segura. Vai tornar com que a pessoa seja um turista O que segura, dentro da cidade. eu vou dizer para você agora, o que segura alguém na igreja é a palavra. Porque quem entrou por profecia sai por ela. Quem entrou por cargo sai por causa de cargo. Agora, quem entrou por Cristo, ele não sai. Jean, esse é o perfeito corte, viu? Maravilha. É isso aí. E não Verdade, sai. verdade. Não sai. Não sai. Quem entrou por Cristo não sai. Ah, porque fulano falou, ele não sai, não sai. Quem tem compromisso com o evangelho, não estou falando esse compromisso que você vê as pessoas engravatadas, bonitinho. Não sou contra, eu gosto de andar bem alinhado também. Mas você não ache que pelo fato da pessoa ser espiritual, não, você tem que ter uma vida. Você vê muita gente hoje, como é que eu posso dizer uma palavra para não pegar pesado? Você vê hoje pessoas esbanjando santidade. Mas por isso aqui sai da igreja. Cheia do Espírito Santo. Conheço pessoas, a gente conhece pessoas aqui, não vou citar nomes, mas a gente conhece pessoas dentro de Arapirá que ora, que não, eu estou com minha vida em oração, Sim. eu estou buscando a Deus, eu estou orando, pronto. Se brincar, passou por 10 igrejas já. Nenhuma lhe cabe. Nenhuma lhe cabe. Nenhuma pra serve ele. para ela, por quê? Porque não tem estrutura. Não tem Não sabe maturidade. passar pelas Não fases. tem maturidade, não sabe passar pela dor, pelo sofrimento. Não é que seja proibido uma pessoa sair de um ministério para outro. No Não. entanto, existem pessoas que não encontram nada que elas querem por onde elas passam, né? Aí a pessoa começa a raciocinar. Se passou por 5, 6, 8, 9 igrejas e nenhuma delas serviu, talvez o problema, a pessoa deveria fazer essa autorreflexão. Falei para uma pessoa agora recente, desculpa estar ali atrapalhando. Não, Falei mas é agora, essa a ideia. falei agora recentemente para uma pessoa. Eu digo, vai ser o jeito de você abrir uma igreja. Por quê? Porque o seu pensamento não bate com a Bíblia. Então E você ver tem se que montar, aguenta, né? tem que montar a sua igreja e montar a sua doutrina. Não é verdade? Verdade. Então tem muita gente que não tem maturidade. Nós estamos vivendo Esse é uma um época problema. de igreja cheia. Se quiser gravar também, depois faz o corte. Nós estamos vivendo uma época de igreja cheia, entendeu? Sim. E de pouca maturidade. É uma frase da minha esposa. Muita gente quer ser cabeça, mas pouca gente quer a dor de cabeça. Essa é boa. Acontece muito. É isso aí. verdade, é verdade. Apóstolo, vamos falar um pouquinho sobre a plantação do ministério da igreja aí. Como que começou aqui em Arapiraca? Quantos anos? Na realidade, a gente vamos fazer agora nosso aniversário de 14 anos. 14 Né? anos. 14 Não é anos. agora. 14 anos de ID por todas as nações. O ID por todas as nações, ele nasceu dentro de mim. Né? Porque quando eu me converti, eu voltei para São Paulo, como eu falei, fui para São Paulo pela primeira vez, tinha 18 anos, estava afastado e voltei para a igreja. Não foi pastor que pregou para mim. Ó, não foi, eu falando assim que não foi pastor que pregou para mim, mas eu já vinha pregando, né? Sim. Mas não foi pastor que pregou para mim no dia, não foi louvor, não foi a pregação. Quando eu entrei na igreja, Igreja Assembleia de Deus Ebenezer, do pastor Lucas, quando eu entrei na igreja, eu vi uma placa bem grande na igreja, que estava escrita: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Aí eu disse, eu quero isso para A mim. placa foi o estopim. Que na realidade a palavra estava lá, né, na placa. Eu disse, é isso que eu quero para mim. Uhum. Aí naquele dia terminou o culto, pastor, eu quero aceitar Jesus, quero voltar e tal. Quando eu aceitei a Cristo, ardia esse desejo que todo novo convertido quer converter todo mundo para Cristo. Né? Sempre tem a fase. Uhum. Eu sempre digo que é a fase da religiosidade. Né? É, entre aspas, uma fase necessária. Tem que passar. Tem que passar por ela. Sim. Né? Tudo é pecado, Uhum. entendeu? Tudo é pecado. E todo mundo tem que ir para a igreja. Todo mundo tem que ver o que você está vendo. Então você quer levar o irmão, quer levar o primo, quer levar o vizinho, quer levar o... Você quer falar Você só fala de igreja Você agora, só vai falar de rapaz. igreja, Você só fala de... Você respira igreja, você dorme igreja. Você quer estar no culto, você não quer trabalhar mais porque você quer estar na igreja, né? Então essa é a fase religiosa, essa é a fase de início, Sim. né? Então eu nessa fase queria levar todo mundo para a igreja e isso foi ardendo cada vez mais dentro do meu Lendo coração. bastante Bíblia, orando bastante, aquela entrega Isso, total. exatamente. E eu comecei a buscar, comecei no
participando de culto. Tinha ciclo de oração, aí eu ia para o ciclo de oração. E tinha oração, eu ia para oração. Eu saía, que eu morava em São Paulo, eu saía do Metalúrgico e ia para o Jardim Roberto, que é 2 bairros diferentes, lá em Osasco. Então eu saía a pé. Lembro como hoje, eu e os meus primos, nós saíamos a pé para 1 hora de oração. 1 hora de oração. Nós saíamos a pé. Eu acredito que a gente gastava o quê? Uns 5, 6, 7 quilômetros a pé pra gente ir pra orar. 1 hora. A gente chegava lá, orava 1 hora e voltava. E voltava feliz. Chovendo, nós ia. Então esse período foi o período de busca. Aí me lembro que um dia teve um culto no lar, que a gente tinha um culto na casa, culto no lar. E a gente tava no culto lá e o irmão disse, o senhor que vai pregar. E eu, pouco conhecimento que eu tinha, mas eu gostava de ler a Bíblia. E lembro como hoje eu comecei, naquele momento, a minha oportunidade. Eu ministrei a palavra de Deus, Jeremias 18. E gritava, batia na mesa e tal, e naquela ousadia. E o suor descendo. Fiz o apelo. E um rapaz, ele era presbítero, estava afastado já há anos da igreja. Ele voltou para Jesus naquele dia. E aquele dia foi muito especial para mim. Foi quando eu ia saindo, um rapaz chegou para mim, bateu no meu ombro e disse, você tem a chamada, viu? De pregação. Você só não tem palavra. Você quer aprender? Eu disse, quero. E depois eu vou passar todo o conhecimento que eu tenho para você. Você tem ousadia, você tem chamada, você tem propósito. Você só não tem Bíblia, que é o que está faltando em você. Quer aprender? Quer. Foi sincero e certeiro. Foi. E eu realmente não tinha. Eu tinha a graça, tinha um mistério, tinha um movimento, mas eu não tinha palavra, eu não tinha pregação, não tinha Bíblia. E foi Raimundo Vitorino. Foi o homem que me ensinou a Bíblia. Isso lá? Isso lá em São Paulo. Foi ele que me ensinou a Bíblia. Ele me ensinou o princípio. Na realidade, ele me ensinou o dever de casa. E aí eu fui em busca do conhecimento. Né? Conheço um pouco da palavra de Deus. Também não me rebaixo a qualquer um que não tenha conhecimento da palavra de Deus ou alguém que se ache mais conhecido. Eu tenho o básico do conhecimento da palavra de Deus. Mas é fruto de busca. De busca, de conhecimento. Fiz. Aí foi quando eu fiz teologia, né? Fiz teologia. Teologia não esfria quem já tem raízes. Né? Não. Ele apenas aprimora o conhecimento. Exatamente. Na realidade, a teologia nunca esfriou. Primeiro, quando você for conversar com alguém que fale de teologia, ele não sabe o que é. Ele não sabe. Você perguntar o que é teologia? Ele não sabe. Entendeu? Ele não sabe o que é teologia. Por isso que ele bate contra, a teologia mata, tal, não sei o quê. A letra mata. Não conhece a Bíblia. Usando de uma forma A Bíblia diz, conheçamos e prossigamos a conhecer o Senhor Jesus. Entendeu? Temos que conhecer Jesus. Se nós Estudo sobre Deus, acerca de Deus, das coisas isso. de Deus. Porque teologia vem de 2 palavras, né, gregas. Ela deriva de 2 palavras gregas. Theos, que significa Deus. Logia, estudo. Estudo sobre as coisas de Deus. Onde é que isso aí esfria? Onde é que estudar sobre as coisas de Deus faz a gente se esfriar? Não é verdade? Agora, porém, se você não tiver um cuidado com o conhecimento da palavra de Deus, se você não tiver ali uma vida de oração, aí você pode se tornar uma pessoa herética, uma pessoa desacreditada, até mesmo da Bíblia. Você sabe que as seitas que surgem hoje vêm da onde? Da Bíblia. Ele tem que tirar da onde? Da Bíblia. O Espiritismo, Allan Kardec, entre outros. Tira da onde sua fonte? Textos bíblicos que eles interpretam. Tem o Evangelho segundo o Espiritismo. Tiraram da onde? Da Bíblia. Né? Então, a Bíblia, para quem não tem um conhecimento, por isso que a gente precisa conhecer. Né? Beber da fonte certa, procurar referências. Né? A Bíblia diz no livro de Oséias que meu povo perece porque lhe faltou o conhecimento. E tu, esse versículo ninguém lê, e tu, ó sacerdote, que rejeitasse o conhecimento, por causa disso, eu rejeitarei o teu sacerdócio. Porque o problema não é nem o povo conhecer, é o pastor não passar esse conhecimento e não querer conhecer também.
Como vão ensinar? Como vão ensinar? Se Se não buscar um conhecimento. Aquele que não se senta para aprender, como tem autoridade para se levantar para ensinar? Exatamente. Não é verdade? Então é isso. Bem, apóstolo, quando o ministério ele foi fundado, plantado aqui em Arapiraca, ele se iniciou onde? No Brisa do Lago? Não, foi na primavera, Na na rua Rosa Lima de Magalhães, dentro da minha casa. Começamos ali. Na primavera. Começamos ali com Pedro, Aí Tiago foi e se João. expandindo. Pedro, Tiago e João. Aí tinha dia que o João não ia ficar só Pedro, Tiago. Pedro Tiago. Era. A gente perseverando ali. E o ID é uma igreja que o nome dela é a identidade dela. Além de ser uma igreja de libertação, é a igreja ID. Ela vai. Então a gente não cresceu a igreja buscando o irmão que está da igreja de fulano, de Beltrano. Foi esperando Não. vir para a igreja. Não, a gente foi em busca. Então a igreja faz essas obras evangelísticas. Isso, vai à rua. Pela rua. rede social, um mini trio elétrico ali. Isso, a gente sai Você com em cima pregando. a gente sai com trio na rua, de casa em casa, de porta em porta. Maravilha. Entendeu? Esse é o trabalho de evangelização, é o trabalho da igreja. Não tem outro trabalho de evangelho a não ser isso. Essa é a verdadeira caneta Bic, né? E isso, precisa-se a igreja, na realidade, em um todo, acordar para isso. Entendeu? E evangelizar, levar a palavra de Deus. Temos que buscar o povo. Então, a escolha do local, porque se espalhou para Brisa do Lago. Na realidade, Assim, ela nasceu, né? A igreja não abre. Igreja não se abre. Exatamente. Já está pronto para corte de novo. Igreja não se abre. Igreja nasce. Exatamente. Né? Que a plantação dá uma ideia Ela de precisa plantar uma nascer. semente, fazer com que Ela ela precisa nascer. germine, cresça. Numa casa, numa faculdade, num trabalho. Ela nasce. As únicas pessoas que eu conheço que abriram igreja estão presas. Viu? Exatamente. Igreja Porque não abre, nasce. abriram para negócio, né? Pois é. Igreja nasce. Então ela nasceu dentro de uma casa. De lá nós fomos para um salãozinho menor. Na rua. Isso eu lembro. Rua. Lá na primavera. Lá na mesmo? primavera. Esqueci Sim, o nome sim. agora. Me fugiu da memória. E de lá nós fomos para o João Paulo II. Começamos a Que fazer. é ali conhecido como Primavera 2. por Primavera aí, 2. Começamos linha do trem. bem próximo à Assembleia de Deus. De frente à Assembleia de Deus. Tem uma Assembleia de Deus ali. Sei. De frente. Começamos a fazer um trabalho ali. Fizemos trabalho. Foi quando, tem que voltar lá, foi quando eu decidi me separar e a igreja deu uma... Alguns irmãos foram embora e eu entendi. Pastor, a gente vai e tal. Entendo, compreendo a decisão de cada pessoa, tal, beleza, tudo bem. E aí eu passei por um processo que eu não desejo. Na realidade, eu não tenho inimigo, né? Assim, humanamente falando. Nosso único inimigo é espiritual, Sim. né? Que é o próprio adversário. Ele é o nosso inimigo. Mas inimigo como pessoa, não. Tem algumas pessoas que não gostam de mim. Talvez pelas verdades que eu falo, né? Mas não gostam de mim. Mas tudo bem. Vai ter que assistir o podcast. Acontece. Mas Inclusive, acontece. eu acho que os que não gostam são os que mais vão assistir, né? Exato. Os fariseus não gostavam de Jesus, mas estavam no culto. Pois é. Tinha que estar lá para fazer alguma crítica. Então, passei por um processo. Foi quando peguei um carrinho de mão, botei as caixinhas de som, desci para o Manuel Teles e começamos a fazer um trabalho de evangelização lá no Manuel Teles, na rua, nas favelas, na viela, dentro da comunidade. Essas escolhas, apóstolo, de áreas periféricas, que infelizmente têm sido tomadas, ou pelo menos tem um histórico de muita violência, criminalidade, abandono, de assistencialismo, essas escolhas, elas foram específicas para o seu chamado? Ou foi por conta mesmo de conhecer pessoas lá? Como Porque eu se deu essas eu vim de escolhas? lá, né? Eu vim da periferia. E não me envergonho de onde eu saí. Né? Eu fui o rejeitado da sociedade. O excluso da sociedade. Agora, recentemente, sentamos com o prefeito para sancionar um projeto de lei para a gente realizar o nosso dia do evangélico, Maravilha. aqui dentro da nossa cidade. Então, Deus tira, é bíblico, do monte de lixo, o original tá monte de lixo, no monturo, e coloca no meio dos príncipes. Né? Em Coríntios, está escrito, Deus pega as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. As que não são para confundir as que são. Então, eu vim de lá. Eu sei a dor. Né? Quando a gente sabe a dor, a necessidade, a dificuldade, né?
de um traficante, porque eu vim de lá. De um usuário de droga, porque eu vim de lá. Então a gente sabe a necessidade, a gente sabe o que eles precisam. E a igreja, em vez de ir com medo, tem medo. Tem pessoas que têm medo de descer lá no monotélite, tem pessoas que têm medo de descer lá na periferia. Só que, gente, preste atenção, isso é bíblico. Tudo que eu falar aqui condiz com a Bíblia. Sempre vou usar a Bíblia, porque a minha regra de fé é a nossa regra de fé. Não é verdade? É bíblico. Exato. Havia um homem que estava na beira do tanque. Havia uma festa onde? Jerusalém. Jesus, em vez de subir para a festa, desceu para onde? Onde estavam os aleijados, os coxos, os mancos. O homem estava 38 anos lá. Além de um trauma que ele já carregava de 38 anos, alguém passando na frente sem ele receber o milagre, Jesus escolheu ir para onde? E a parábola em Lucas 14, a parábola, né? da ceia, Isso. que ele manda convidar e sempre tem um desculpeiro, né? Sempre tem uma desculpa. Tantos não posso. E ele né? manda ir aonde? Becos valados. Becos valados. Vai lá. Ele chega para os discípulos. Para que a casa esteja cheia. Por que os aleijados? Por que os cegos? Por que os mancos? Ninguém dá nada, não. Eu vou dizer uma coisa aqui séria. Pregar em periferia não dá lucro, não, gente. É exatamente isso. A visão de se plantar uma igreja em uma área periférica, a ideia que se dá é lá vai ter muita gente que só vai pedir. Isso, porque na realidade já precisa. Entendeu? A gente tem acompanhado lá, os meus pastores estão aqui, a gente tem acompanhado lá, vamos dizer, o cara está no tráfico. Ele vive do tráfico, nasceu no tráfico. O pai era traficante, ou de alguma forma ele trafica. Ele está lá. Às vezes não sabe ler, não sabe escrever, ele vive do tráfico. Exatamente. Não é verdade? Aí ele, vamos dizer, que ele vai para a igreja. Ele vai abandonar o tráfico, porque já é um problema aí. Ele não vai abandonar o tráfico porque vai abandonar. Se ele tiver em dívida com o tráfico, ele vai ter que pagar logo a conta dele para poder sair limpo. Exato. Né? E dizer, não, agora eu vou seguir uma vida com Deus e tal, beleza. Ele dependia de quê? Ele mantinha a casa dele como? Como era que entrava dinheiro na casa dele? Pelo tráfico. Agora ele tem mais esse dinheiro? Não tem. Aí você vai dizer, mas é só arrumar um trabalho. Beleza, tudo bem. Quem quer colocar um traficante para trabalhar dentro da sua casa, cheio de tatuagem, com a gíria dizendo, e aí, não sei o que, velho, não sei o que, trabalho. Quem é que vai querer uma pessoa dessa? Exatamente. Qual é a empresa que vai abrir? Qual é o lojista que vai colocar um cara desse que vai chegar balançando os braços, entendeu? Com corrente de prata? Quem é que vai? Ele precisa passar por um processo de tratamento. E esse processo não é do dia para a noite. Se eu tiver errado, me corrija. Então é extremamente necessário que essa pessoa que ainda não teve uma mudança de vida, ela permaneça indo para a igreja. Isso. É melhor ela lá, então, de uma certa com esse jeito. Então, de uma certa forma, fora. de uma certa forma, a igreja tem que ajudar. Exatamente. De uma certa forma, a igreja tem que orientar ao ponto dele ir ali, daqui a pouco começa a fazer um biquinho e tal, começa a fazer um trabalho e tal. Isso é um processo. Então, não pense que periferia vai render lucro. Já precisa. Por quê? Porque o governo já não cuida delas. O problema não é da igreja. O problema é do governo. Social, exato. Exatamente. A igreja, ela não vai resolver o problema, no entanto, Isso. ela vai cooperar. Mas a gente coopera. Porque o cara que ia ali roubar um celular, assaltar, ele agora tá pregando na igreja. Exatamente. Entendeu? Por isso que o governo deveria investir mais nas igrejas, né? Potencializar mais isso. Eu sempre digo que se o governo olhasse para a igreja em outra visão, uma proporção de ajudar, a igreja estaria muito maior do que o que já está. A igreja ajuda a sociedade. Muito. Transformação de pessoas Muito. que saem da criminalidade, do vício, do tráfico. Então, o governo poderia visualizar a igreja como um braço necessário. Inclusive tivemos agora com o Luciano Barbosa e ele enfatizou isso. Os pastores estão aí, testemunha, a gente tem vídeo gravado, ele enfatizou isso. Essa igreja faz um papel fundamental no Brasil e no mundo. Precisa se movimentar. Precisa se movimentar. Então é isso. O senhor, voltando aí, a igreja decidiu isso porque eu vi Cristo fazendo isso. Até na hora da oferta, você acredita?
Quem ofertou mais aqui? Empresário ali. Fariseu ali. Não. Aquela viúva ali. 2 moedinhas que ela tinha. Exatamente. Quando se fala de viúva na Bíblia, o senhor bem sabe, que fala de pessoas de necessidades. Que na realidade era por... Então a oferta dela tem valor. Tem valor. Por mais que a pessoa não tenha tanta condição financeira, Isso. viva numa situação precária, Deus tem sustentado o ministério, a igreja. A igreja ID tem sido sustentada com a oferta desses irmãos, Exatamente. com a sua oferta. Isso. E não tem faltado. Deus está suprindo. Deus tem suprido, né? as necessidades. Então, é essa dinâmica de a igreja cooperar com a vida da pessoa fora da igreja. Isso. E ao mesmo tempo a igreja ser sustentada. Isso é fé. Quem mantém a igreja é os membros. É por isso que a gente tem aquela discriminação, né? Ah, pastor é ladrão. Exatamente. A igreja rouba. Mas a igreja se mantém. A empresa se mantém dos lucros do que vende para manter os seus funcionários. A igreja se mantém da ajuda dos irmãos para se manter. Por quê? Porque não tem ajuda governamental. Tem governo ajudando, né? O senhor tem recebido críticas de igrejas mais tradicionais, outras igrejas pentecostais, ou nem liga para isso? Recebo bastante crítica. Eu sou um dos pastores mais criticados dentro dessa cidade. Pela estratégia que usa, pela linguagem. Pela linguagem, isso. Que eu sou bem. Liturgia. Isso, pela liturgia, pela linguagem, pela a igreja. E agora a gente vai. A nossa igreja agora, a gente adaptamos a cor e vamos pintar de preto. Na verdade, já temos a visão preta, aí pronto. Aí os religiosos morrem num negócio desse. Igreja preta. Inclusive teve um congresso, um dos maiores congressos. Sim. Acho que os pregadores erraram o fio da ninhada e foram falar só das igrejas pretas. Mas esquece ele, que é as igrejas pretas que estão evangelizando, que estão ganhando almas para Jesus, que pessoas estão sendo batizadas. Uma igreja como a Batista Lagoinha. É uma referência. Quantas almas não se rendeu? Uma igreja como a Bola de Neve, que as pessoas falam mal, falam até do apóstolo Rina e tudo. Mas uma igreja como essa, quantas vidas não foi resgatada? Eu fui orientado que essa cor de igreja preta é para ajudar na questão da atenção, do foco. Como, por exemplo, a pessoa vai para um cinema, vai para um auditório, quando o ambiente está com as paredes pretas, inclusive o estúdio vai ao cinema, estúdio. Você foca, você foca lá no que está acontecendo na frente. A questão da mídia, das fotos, enfim, é uma questão estratégica de publicidade, né? De foco, de atenção. Então, estudaram para que pudessem ter essa compreensão. Isso. E eu não vejo textos bíblicos trazendo obrigatoriedade de cor. A minha igreja é verde, a minha igreja é azul, a minha igreja é preta, a minha igreja é amarela. Isso vai definir espiritualidade. Tem que ser azul igual a cor do céu. Não tem essa obrigatoriedade. Então, na realidade, a gente sofre. Eu sofro críticas pelas minhas falas também. Dá para você perceber que a gente... de certa forma, Esse é posicionamento. Exatamente. Faltando pastor de posicionamento. Isso. Que tem medo de tocar em certos assuntos. Você não tem consciência da palavra que prega, então defenda. Exatamente. Vá à frente. Exatamente. Exponha as suas ideias, exponha aquilo que Deus colocou em seu coração para falar. Você não deve ter medo de usar a palavra. De forma alguma, né? Nós precisamos se posicionar. Quem não se posiciona termina sendo controlado pela mídia, pela sociedade, pelo governo. Verdade. E a gente não. Então não vou baixar minha cabeça, independente que me critique, independente que não goste de mim. Jesus não agradou a todos. Eu também não vou agradar. Antes de fazer minha última pergunta, que o bate-papo rola rápido, né? Eu tenho um texto bíblico aqui, queria até que o senhor pudesse me acompanhar. Eu vou ler aqui em Romanos 2:11 e você, eu falei Senhor, mas foi você, né? Sim. Em Atos 10:34, leia por gentileza Atos 10:34. Deixa eu abrir aqui, a gente está caminhando já para o final. Isso. Romanos 2:11. Bom que no instante passa, né? Passa rápido demais. Se desse para falar, a gente passava horas. Isso. Romanos 2:11 diz assim, que a gente está falando sobre a questão da acepção de pessoas, isso, né? Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Direto. Para com Deus não há acepção de pessoas. E o seu texto, Atos 10:34. Então Pedro, abrindo a sua boca, disse: na verdade,
eu percebo que Deus não faz acepção de pessoas. Direto. Aí a minha pergunta, baseada nesse texto que a gente leu, é essa. Como a igreja deve lidar com alcance, evangelização e cuidado com uma sociedade que é tão diversificada culturalmente, né? Diversificada. Mantendo firme os conceitos bíblicos e não fazendo acepção de pessoas. Ou seja, como a igreja vai se mostrar para essa sociedade com uma diversidade cultural muito grande sem perder a sua essência. Como que vai alcançar essas pessoas? Em primeiro lugar, a igreja precisa entender o seguinte: qual é a nossa missão? Se a igreja não entender qual é a sua missão, Sim. quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Isso é verdade. Outro corte, Jean. Né? Quem não sabe o que quer, qualquer coisa serve. Então a igreja precisa saber para onde vai. Então qual é o nosso propósito aqui na Terra? Né? Qual é a nossa missão? A minha missão é proclamar o reino. E o que é reino? Reino fala-se de governo. A palavra... Você vê que o analfabetismo bíblico é tão grande que às vezes as pessoas pregam reino na igreja, pastores, líderes, eles não sabem nem o que é isso. O reino está falando de governo. Essa palavra reino no Novo Testamento ela vem por causa do Gênesis, que entrou outro governo lá e bagunçou. Eu preguei isso recente. Deus isso. nos fez para governo e não para salvação. Você entendeu? Então, esse salvação é o fruto do pecado. Isso. Então, é o governo de Cristo. Quem muda o ser humano? O governo de Cristo na minha vida. Porque quando Cristo entra para governar, por exemplo, se um país é tomado por um governo, ele tem que mudar seu dialeto, a forma de pensar, a forma de agir, porque o governo tomou. Se o governo das trevas está dominando, o cara vai roubar, vai usar droga, vai beber, vai se prostituir. É o governo que está operando. Sim. O governo que opera é o que você cede. Mas se o governo de Deus, o reino de Deus está dentro de nós, entendeu? Então ele vai haver uma mudança. É por isso que na oração do Pai Nosso, venha o teu reino. Teu governo precisa estar sobre a nossa vida. O teu reino precisa estar sobre aqui. Então nós temos que fazer a proclamação do reino de Deus. Esse é o problema. Isso é uma situação que num podcast desse de 1 hora, 2 horas, 3 horas, não vai resolver um tema tão grande e tão polêmico, né? Mas o que a igreja precisa fazer sobre essa questão? É só ser igreja. Uma igreja cristã, uma igreja cristocêntrica, né? Por quê? Porque Cristo, ele fez isso. Como? Você lembra quando ele sentou na lambeira do tanque de Jacó e viu uma mulher samaritana? Poxa, quem conhece Bíblia sabe que samaritano não se dava com judeu. Isso vem lá desde Síria e Babilônia. Vamos resolver isso agora, né? Mas a mistura, o dialeto, o governo misturado vem de lá. Então judeu não se dava certo. O que é que Jesus faz? Manda os discípulos ir comprar pão, porque quem não entende os mistérios tem que ir comprar pão. Vai comprar pão e deixa quem aí mandou ele comprar pão. Mandou, vamos lá comprar pão. Né? E nem todo mundo entende o propósito de Deus. Né? Então nem todo mundo tem que estar na mesa sentado, porque nem todos têm a maturidade suficiente. Vamos comprar pão, que vai acontecer um mistério aqui. E quem chega é a mulher samaritana, a rejeitada. Aí Jesus diz, me dá água. Me arruma um pouco de água. Aí ela diz, como é que o seu judeu me pede água? Eu nunca vi um negócio daquele. Entendeu? Se fosse um fariseu, né? Se fosse um judeu, jamais ia fazer um negócio daquele. Agora, a pergunta que eu faço é, qual o pensamento das pessoas ver Jesus sentado na beira de um poço conversando com uma mulher samaritana? Qual o pensamento dos jogadores? Hã? O preconceito aí seria pesado. O quê? Seria o quê? Falando com a mulher, pesado. A gente tá falando sobre os preconceitos da Bíblia. Então acho que eu tô dentro, né? Pois é. Qual seria o pensamento de um religioso? Que é o que mais tem aqui. Um religioso. Qual o pensamento seria de um religioso? De ver Jesus sozinho conversando com a mulher. Aí Jesus disse, me dê água. Se tu é judeu, não pode.
Ele disse, da água que você está bebendo, mas eu tenho água para te dar. Ele disse, então me dê da água. Ele disse, então vai lá e chama teu marido. Entendeu? Aí Deus agora se levanta como profeta. Aí ela diz, epa. Isso aí falou que... Isso aí. Ele disse, mas eu não tenho marido. Disse bem, porque eu tivesse 5 e o que tem não é teu. Ela disse, eu vejo que tu és profeta. Então o que acontece? Quando ela entende o propósito de Deus, ela muda. A mulher samaritana, hoje, é considerada o quê? Ela foi uma das maiores ganhadoras de alma. Mas hoje, se ela fosse no dia de hoje, uma mulher samaritana, isso aí sem corte, é considerado uma adúltera. Exatamente. Uma prostituta. Entendeu? Um homossexual, uma lésbica. Você entendeu como é? Não aprova a prática. Entendeu? A prática, não. Isso quebra princípios. Os princípios de Deus. Deus fez homem com homem, mulher com mulher. Quebra princípio? Quebra. Mas a igreja precisa cuidar, acolher e ensinar no caminho. E se ela não quiser? Aí o problema, vou ser bem natural, essa é só a pessoa que eu sou. Aí o problema é dela. Entendeu? Mas a minha parte foi feita. O que é que Jesus força a gente a servir a ele? De maneira alguma. A gente tem que ir por obrigação? De maneira alguma. Não. Vinde a mim. Vinde a mim. Todos que estás cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aí ainda tem outro. Quem quiser vir após mim, após é depois. Quem quiser vir após mim, é escolha. Quem quiser, você não é obrigado, não. Não é que seja assim mesmo, carrega a sua cruz e me siga. Então o evangelho precisa ser pregado. Não é verdade? Agora, para seguir após ele... Aí a escolha é minha. Eu tenho que querer, tenho que renunciar. O jovem rico lá não quis renunciar. Já Mateus, na coletoria, segue-me, ele foi imediatamente. Isso é questão de escolha de cada pessoa. Não é verdade? Então acho que a igreja precisa, na realidade, a igreja precisa abrir a mente, aprender mais e sair dessa religiosidade. A religiosidade expulsa mais do que traz para dentro da igreja. Muito bem. Apóstolo Cícero Martins, que aula maravilhosa. Benção, né? Deus fala por meio dessa expressão. Isso. Que não há acepção de pessoas para ele, e nós, como somos imagem e semelhança, devemos nos portar da mesma maneira. A gente não pode fazer acepção de pessoas. Isso. Até porque a gente vive em uma sociedade diversificada. E a maneira de abordagem, a maneira de se pregar o evangelho, ela não é a mesma para todas as pessoas. Isso. O evangelho é para todos. Isso. No entanto, aqueles que querem seguir a Jesus precisam ouvir a palavra e aceitar. Como pregarão? Muito bem. Se não forem enviados. Exatamente. Meu querido, uma satisfação recebê-lo. E considerações finais, e por gentileza nos encerre com uma oração. E nós agradecemos, em nome de Jesus, pela sua presença, por esse momento maravilhoso desse bate-papo. Conhecê-lo, conhecê-lo pessoalmente, já estava vendo pela rede social, mas ouvir os testemunhos, a obra que está sendo feita, é maravilhoso. Amém. E dizer que Deus continue abençoando. Amém. E multiplique. E traga crescimento. Muito obrigado, muito obrigado. Então, muito obrigado mesmo pelo carinho. Obrigado pelo convite, né? De poder estar aqui. É o pouco do que a gente pode falar do amor de Deus. Ele é incomparável, né? Que Deus continue abençoando esse podcast. Continue nessa sua força, nesse seu propósito. Amém. Vai ter muita resistência. Já deu para perceber. Pois é. Vai ter muita resistência, mas não pare não. Esse é o foco. Amém. As pessoas precisam falar e saber também, né? E eu ainda dou um conselho aos pastores, né? Que venham, que participem. Permita-me, eu não vim combater as igrejas, nem expor os pastores a um ridículo, né? E o que é interessante, eu sei que o tempo já acabou, mas o que é interessante é que independente da placa, independente da denominação, nós somos igrejas, entendeu? Talvez eu não concorde com alguma coisa, o pastor não concorde, mas nós temos propósito, né? Então, nas minhas considerações, eu quero agradecer por essa oportunidade.
aquele que está assistindo, quiser nos fazer uma visita, nós estamos na principal do Brisa do Lago, a igreja IGE por todas as nações. Estamos ali para cuidar, nossos cultos são quartas e domingo. E quero agradecer a todos que estão assistindo nesse momento, meus pastores que aqui estão, essa equipe, que é uma equipe abençoada de Deus, em nome de Jesus, e dizer que Jesus é caminho, verdade e vida. Ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Para você que está afastado, filho pródigo, está na hora de voltar. E você que não conhece o Evangelho, tem uma oportunidade, vá na igreja, vá ouvir a palavra de Deus. E você que já foi evangélico, é pastor, é evangelista e está parado, não deixe dessa missão. Deus te chamou para um propósito. Josué capítulo 1, versículo de número 9. Não te mandei eu, esforça-te, tem de bom ânimo, não temas, nem desanimes, porque eu estou contigo por onde quer que andares. Amém. Muito obrigado. Nos apresenta a Deus em oração Amém. para nós encerrarmos. Senhor, graças te damos por esse momento. Queremos apresentar, Senhor, esse podcast. Obrigado, Jesus. E que em nome de Jesus, o Senhor possa abençoar, Senhor, a vida do teu filho. Abençoar, Senhor, essas pessoas que estão assistindo também esse podcast. E que em nome de Jesus, Pai, possa haver restauração, libertação, transformação. Como isso foi baseado dentro de um tema, Senhor. Que as igrejas possam abrir a sua mente, a sua visão para cuidar mais de pessoa. E que nós, como igreja, não venha, Senhor, fazer acepção de pessoas, nem pela cor, nem pela raça, nem pelo credo religioso, mas que nós possamos, Senhor, ser apacentadores e cuidadores em o nome de Jesus. Então abençoa, Senhor, a vida de cada um que está nos assistindo. Isso é o que nós te pedimos em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, glória a Deus. Desperta Arapiraca. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.